Era uma manhã comum para quase todo mundo, mas, para seu Antônio, aquele dia tinha um peso diferente. O sol já estava alto quando ele desceu do ônibus segurando firme uma carteira antiga de couro marrom, dessas que já viram mais história do que muita gente. Ele usava chinelo gasto, bermuda simples e uma camisa clara, um pouco amarrotada. Nada nele chamava atenção, pelo menos não da forma que o mundo costuma valorizar. Do outro lado da avenida, o prédio de vidro brilhava como um espelho. Uma concessionária luxuosa, carros reluzindo sob luz branca, piso impecável, cheiro de novo. Tudo ali parecia dizer silenciosamente: aqui só entra quem pode. Seu Antônio atravessou a rua devagar. O coração batia forte, mas não por medo. Era algo mais profundo, algo guardado há anos. Assim que empurrou a porta de vidro, o ar-condicionado frio o envolveu. Dois vendedores que conversavam perto da recepção olharam rapidamente e trocaram um sorriso de canto de boca. Bom dia, disse ele, educado, tirando o chapéu surrado. O primeiro vendedor fingiu não ouvir. O segundo mexeu no celular. Foi então que surgiu o gerente. Terno azul marinho impecável. Relógio caro brilhando no pulso. Sapatos que refletiam o chão. Ele caminhava com postura de quem estava acostumado a decidir quem merecia atenção e quem não. O olhar dele desceu lentamente da cabeça aos pés de seu Antônio. Camisa simples. Chinelo. Pernas queimadas de sol. O gerente respirou fundo. Pois não? Perguntou, num tom que misturava impaciência e falsa cordialidade. Eu queria ver aquele carro ali, disse seu Antônio, apontando para o modelo mais afastado, discretamente posicionado no fundo do salão. Não era o mais bonito, nem o mais novo, mas estava lá. O gerente deu um sorriso curto. Aquele? Sim, senhor. O gerente riu pelo nariz. O senhor sabe o valor dele? Seu Antônio assentiu com calma. Sei sim. O gerente cruzou os braços. É um carro caro. Não estamos falando de promoção de supermercado. Os outros vendedores já observavam de longe. Uma recepcionista fingia organizar papéis, mas claramente prestava atenção. Seu Antônio respirou devagar. Eu só queria olhar de perto. O gerente hesitou por alguns segundos. Não queria perder tempo. Clientes de verdade poderiam chegar a qualquer momento. Mas havia algo naquele senhor, algo na firmeza do olhar. Não era arrogância, era tranquilidade. Tudo bem, pode olhar. Só cuidado para não encostar demais, tá? A pintura é delicada. A frase veio como uma alfinetada. Seu Antônio caminhou até o carro. Passou a mão levemente pelo ar, sem tocar. Observou cada detalhe. Os faróis, as rodas, o interior. Ele não sorria. Não demonstrava euforia, apenas observava. Bonito, né? Disse o gerente, agora ao lado dele. Mas não é para qualquer um. Esse modelo costuma ser financiado em parcelas que passam de R$ 5.000 por mês. Outro silêncio. E ainda tem entrada, documentação, seguro. Seu Antônio finalmente olhou para ele. Eu entendo. O gerente inclinou a cabeça. Entende mesmo? A pergunta não era inocente. Era provocação. Seu Antônio ajeitou a carteira no bolso. Trabalhei a vida toda, moço. Sei fazer conta. Alguns vendedores riram discretamente. O gerente, então, decidiu dar o golpe final. Vou ser sincero com o senhor. Talvez seja melhor procurar uma loja de usados ali no bairro vizinho. Temos opções mais acessíveis. A palavra ficou suspensa no ar como um julgamento. A recepcionista desviou o olhar, desconfortável. Mas seu Antônio não respondeu de imediato. Ele apenas voltou a olhar para o carro. Havia algo naquela cena que ninguém ali entendia. Porque aquele não era apenas um carro. Era memória. Era promessa. Era silêncio acumulado por anos. O gerente deu 2 passos para trás, já perdendo o interesse. Então, vai querer fazer uma simulação de financiamento? A pergunta veio carregada de ironia. Seu Antônio olhou para o chão por um segundo. Depois levantou o rosto. Não gosto muito de dívida. O gerente arqueou a sobrancelha. Ah, não? Não. O silêncio ficou pesado. Um dos vendedores cochichou algo que fez outro rir. Seu Antônio sentiu. Claro que sentiu. A vida inteira ele sentiu. Na escola,
quando usava o uniforme remendado. No trabalho, quando era o primeiro a chegar e o último a sair, mas nunca promovido. No banco, quando pediam comprovantes extras. No hospital, quando esperava mais do que os outros. Ele conhecia aquele olhar. Não era novidade, mas ainda doía. O gerente então cruzou os braços novamente. Olha, vou ser direto. Esse carro não é barato. Não sei se o senhor tem noção do que está pedindo. Seu Antônio respondeu com calma quase desconcertante. Tenho sim. Quanto o senhor ganha por mês? A pergunta veio seca, invasiva. Alguns funcionários prenderam a respiração. Seu Antônio levou alguns segundos antes de responder. O suficiente. O gerente soltou uma risada curta. O suficiente não paga isso aqui. O ar parecia mais frio agora. Mas o que ninguém percebia era que, por trás daquela expressão serena, o coração de seu Antônio batia forte. Não de vergonha, não de medo. Era outra coisa. Era lembrança. Anos atrás, ele prometera algo a alguém. Alguém que acreditava nele quando ninguém mais acreditava. Alguém que dizia: um dia, Antônio, você vai entrar numa loja dessas e ninguém vai poder te diminuir. Aquela voz ecoava agora na mente dele. O gerente consultou o relógio. Tenho clientes importantes chegando. Se o senhor quiser mesmo, posso pedir para alguém anotar seu telefone e ligar depois. Tradução clara. Já chega. Mas seu Antônio não se mexeu. Ele passou os olhos mais uma vez pelo carro. Depois olhou para a área onde outros modelos de luxo estavam expostos. E lá, sob um foco de luz especial, brilhava uma BMW do ano. Nova, impecável, inalcançável, pelo menos na cabeça do gerente. O gerente percebeu o olhar e sorriu. Um sorriso que misturava desafio e deboche. Gostou daquela ali também? Seu Antônio não respondeu. O gerente deu um passo mais perto. Aquela é outro nível. Aquela não é nem para financiamento comum. O clima começou a mudar. Alguns funcionários já se aproximavam discretamente, atraídos pela tensão invisível. Sabe o que eu posso fazer? Disse o gerente, agora com um tom quase teatral. Ele respirou fundo, como quem prepara uma frase que acha genial. Se o senhor conseguir pagar esse aqui sem parcelar, apontou para o carro mais simples. Eu faço uma coisa. Os olhos ao redor se arregalaram. O gerente continuou, agora mais alto, para que todos ouvissem. Se pagar à vista, eu te dou aquela BMW do ano. Um silêncio absoluto tomou conta do salão. Alguns funcionários prenderam o riso. Outros arregalaram os olhos. Era impossível. O gerente tinha certeza. Era só uma forma elegante de encerrar aquilo. Ele cruzou os braços, confiante. E então, seu Antônio ficou parado. A mão deslizou lentamente até o bolso onde estava a carteira antiga. Mas ele ainda não atirou. Seus olhos não estavam no gerente. Estavam no reflexo do vidro. Como se visse não apenas o presente, mas tudo que veio antes. E naquele instante, algo mudou no ar. Mas ninguém ali percebeu ainda. O silêncio depois da proposta ecoou como um trovão contido. Alguns funcionários fingiram voltar ao trabalho, mas ninguém realmente saiu de perto. A promessa do gerente, dita em tom de deboche, tinha criado uma atmosfera diferente. Era como se todos soubessem que estavam presenciando algo, mas não sabiam exatamente o que. O gerente ajeitou o paletó. E então, seu Antônio, repetiu, com aquele meio sorriso que não alcançava os olhos. O senhor vai aceitar o desafio ou era só curiosidade mesmo? A palavra curiosidade veio carregada de desdém. Seu Antônio manteve a postura ereta. As mãos, apesar de firmes, tinham pequenas marcas do tempo, calos, rachaduras, cicatrizes que ninguém ali sabia de onde vinham. Eu gosto de ter certeza das coisas antes de decidir, respondeu ele, calmo. O gerente inclinou a cabeça. Certeza? O senhor quer mais certeza do que? O preço está ali. Não tem desconto milagroso. Alguns risos abafados surgiram perto da recepção. A BMW do ano continuava ali, sob o foco de luz, brilhando como um prêmio inalcançável. O gerente apontou discretamente para ela. Aquilo ali é sonho para muita gente. Tem empresário que pensa duas vezes antes de fechar negócio. Depois olhou novamente para os pés de seu Antônio. Chinelos simples,
solado já gasto, e sonho custa caro. A frase ficou suspensa no ar. Seu Antônio respirou fundo. O peito subia e descia devagar, como se ele estivesse medindo cada segundo. O gerente deu mais um passo. Vou falar uma coisa para o senhor, de homem para homem. Não quero que passe vergonha. Às vezes a gente entra num lugar e se empolga, mas depois a realidade bate. Ele fez um gesto com as mãos, como se estivesse ajudando. Eu posso indicar o modelo mais antigo. Temos um ali fora, com alguns anos de uso. Parcela pequena. Cabe no bolso de muita gente. Silêncio. O senhor trabalha com o que mesmo? A pergunta veio de novo, insistente. Seu Antônio levantou o olhar devagar. Já fiz de tudo um pouco. De tudo um pouco? O gerente riu. Isso normalmente significa que não tem renda fixa. O comentário provocou outro burburinho. Um dos vendedores mais jovens cochichou. Ele não vai aguentar 2 minutos. Mas o que ninguém percebia era que o rosto de seu Antônio não demonstrava vergonha, nem raiva. Havia algo diferente, algo que parecia paciência. Ele caminhou lentamente até o carro que tinha escolhido primeiro. Não era o mais caro da loja, mas também não era barato. Um modelo intermediário, elegante, robusto. Passou os olhos pela lataria, pelo interior através do vidro. O gerente o seguiu. Está pensando muito para quem disse que não gosta de dívida. A provocação agora era aberta. Sabe o que acontece muito aqui? Continuou o gerente. Pessoas entram, tiram foto, fingem que vão comprar, depois somem. Olhou fixamente para ele. Não gosto de perder tempo. Seu Antônio virou-se devagar. Tempo é uma coisa que não volta, né? Exatamente. Por isso eu não gosto de desperdiçar o meu também. A resposta deixou o gerente desconfortável por um segundo, mas ele logo recuperou o tom. Então vamos agilizar. O senhor tem como comprovar renda para, pelo menos, começar a conversa? Não gosto de financiamento, repetiu seu Antônio, mas precisa de dinheiro para pagar à vista. A frase foi quase sarcástica. A recepcionista desviou o olhar novamente. Havia algo cruel naquela insistência. O gerente aproximou-se mais. Olha, vou ser muito sincero. Esse tipo de compra não é para qualquer perfil. A loja trabalha com padrão de cliente. A palavra perfil caiu como uma sentença. E qual é o meu perfil? Perguntou seu Antônio, sem alterar o tom. O gerente respirou fundo. Não é pessoal. É só realidade. Um casal elegante entrou na loja naquele momento. O gerente imediatamente abriu um sorriso diferente, mais largo, mais simpático. 1 minutinho, disse, levantando a mão para seu Antônio. Ele caminhou até o casal. Sejam bem-vindos. Posso apresentar nossos lançamentos? O contraste era gritante. Enquanto isso, seu Antônio permaneceu ao lado do carro, sozinho. Ele observava tudo. Observava como o gerente gesticulava, como oferecia café, como puxava a cadeira. A diferença de tratamento era clara. Alguns minutos depois, o gerente voltou. Desculpe a espera. Clientes com horário marcado. O tom deixava implícito, diferente do senhor. Então, vamos encerrar isso. Seu Antônio não respondeu imediatamente. Ele colocou a mão no bolso novamente. A carteira antiga ainda estava lá, mas ele não a tirou. Em vez disso, perguntou. Se eu pagar à vista, o senhor cumpre o que disse? O gerente riu alto. Claro que cumpro. Palavra é palavra. Alguns vendedores se aproximaram mais. Mas isso é só uma hipótese, certo? Acrescentou o gerente, quase divertido. Seu Antônio não sorriu. Hipótese é quando a gente não sabe o resultado. E o senhor sabe? A pergunta ficou no ar. O gerente cruzou os braços outra vez. Vou facilitar. Se o senhor mostrar agora que tem como pagar esse carro integralmente, sem financiamento, sem cheque pré-datado, sem conversa, eu mesmo entrego a chave da BMW. Um dos vendedores murmurou. Ele está brincando demais. Mas o gerente parecia seguro. Seguro demais. Ele estava acostumado a identificar clientes reais. A experiência lhe dizia que aquele senhor não tinha a menor chance. Vamos lá, insistiu. Ou o senhor prefere deixar para outro dia? Seu Antônio fechou os olhos por um breve instante.
Naquele segundo silencioso, lembranças atravessaram sua mente como relâmpagos. Mãos calejadas segurando ferramentas. Noites mal dormidas. Economias feitas em silêncio. Renúncias que ninguém viu. Sacrifícios que ninguém ali poderia imaginar. Quando abriu os olhos novamente, havia algo diferente neles. Não era orgulho, era decisão. Mas ele ainda não falou nada. O gerente, já impaciente, soltou. Olha, seu Antônio, vou ser direto. A loja não é lugar para brincadeira. Se o senhor não tem intenção real de comprar, preciso voltar aos meus clientes. A frase foi quase uma expulsão educada. Alguns funcionários já se dispersavam, achando que o espetáculo estava chegando ao fim. Mas havia algo no ar, algo que fazia a recepcionista continuar observando, algo que fazia o vendedor mais jovem morder o lábio, curioso. Seu Antônio deu um passo em direção ao gerente. O chão parecia ecoar sob seus pés. Ele colocou a mão dentro do bolso com mais firmeza dessa vez. O gerente ergueu as sobrancelhas, ainda sorrindo com aquele ar de superioridade. Vai mostrar a identidade? Alguns risos tímidos. Mas o rosto de seu Antônio não mudou. Ele retirou lentamente a mão do bolso e parou. Olhou para a BMW sob a luz branca. Depois olhou novamente para o carro que tinha escolhido. Depois para o gerente. O silêncio era quase insuportável, mas ele ainda não revelou nada. Apenas disse, com voz baixa e firme: "O senhor tem certeza do que prometeu?" O gerente respondeu de imediato: "Absoluta." E ali, no meio daquele salão luxuoso, com todos esperando o desfecho, o tempo pareceu desacelerar, mas a história ainda não estava pronta para ser revelada. O ar parecia mais pesado do que antes. O gerente manteve o sorriso confiante, mas agora havia algo diferente em seu olhar. Não era mais apenas deboche, era expectativa. Ele queria encerrar aquilo logo. Queria provar, diante de todos, que sua leitura das pessoas estava certa. Então, insistiu ele. "Vamos resolver isso?" Seu Antônio não respondeu de imediato. Ele olhou ao redor da loja como se estivesse absorvendo cada detalhe. O brilho do chão, o reflexo das luzes na lataria, o aroma artificial de ambiente caro, o som suave de uma música instrumental tocando ao fundo. Era um ambiente bonito, mas frio, muito frio. "O senhor está nervoso?" perguntou o gerente, inclinando levemente a cabeça. A pergunta veio com uma ponta de provocação. "Não", respondeu seu Antônio, sereno. "Só estou pensando." "Pensando em quê?" "Em como as pessoas olham umas para as outras." O gerente franziu o senho, impaciente. "Olha, eu entendo que o senhor queira sonhar, mas aqui trabalhamos com realidade." A palavra voltou como uma martelada. Realidade. Como se a realidade tivesse dono. Como se alguns pudessem defini-la para os outros. Um dos vendedores, mais ousado, se aproximou. "Seu Antônio, não leve para o lado pessoal. A gente só precisa saber se o senhor realmente tem condições." Condições. Outra palavra que pesava. Seu Antônio olhou para o jovem. "E como você mede isso?" O rapaz hesitou. O gerente respondeu por ele. "A gente mede por experiência, aparência, postura, histórico. É simples." A frase saiu natural demais. Como se fosse óbvia. Como se estivesse certa. O silêncio se espalhou novamente. A recepcionista mordeu os lábios. Ela já tinha visto situações parecidas antes. Pessoas sendo avaliadas em segundos, classificadas, arquivadas. Mas havia algo diferente naquele senhor. Ele não parecia encolhido, não parecia derrotado, apenas paciente. O gerente respirou fundo. "Vamos fazer assim", disse ele, tentando recuperar o controle total da situação. "Se o senhor não quer financiamento e diz que não gosta de dívida, só resta uma opção." Ele fez uma pausa dramática. Mostrar que pode pagar. Alguns funcionários se aproximaram mais, discretamente. A tensão agora era palpável. Seu Antônio colocou novamente a mão no bolso. O gesto foi lento, muito lento. O gerente acompanhou cada movimento com os olhos. "Vai tirar o que daí?" perguntou, quase rindo. Mas o que ninguém percebeu era que, naquele instante, o coração do gerente também acelerou, porque havia algo na calma de seu Antônio que não combinava com insegurança.
Ele retirou a mão, mas estava vazia. Apenas ajeitou a camisa. O gerente soltou uma risada curta. Está vendo? É disso que eu estou falando. Os vendedores relaxaram. Parecia que tudo estava voltando ao normal. Seu Antônio, continuou o gerente, agora em tom quase paternal. Não há problema nenhum em admitir quando algo está fora do alcance. Todo mundo tem limites. Limites. A palavra ecoou como um eco distante na mente do senhor. Ele lembrava bem dessa palavra. Disseram que ele tinha limites quando tentou estudar à noite, depois de trabalhar o dia inteiro. Disseram que ele tinha limites quando abriu o próprio pequeno negócio na garagem de casa. Disseram que ele tinha limites quando decidiu economizar cada centavo, mesmo quando mal sobrava. Limites sempre foram colocados diante dele, mas nunca por ele mesmo. Ele respirou fundo. O senhor acha que me conhece? Perguntou calmamente. O gerente piscou. Não preciso conhecer para entender a situação. Entender o quê? Que esse tipo de compra exige preparo. A palavra foi dita com cuidado, mas era outra forma de dizer que ele não pertencia ali. Um casal elegante que estava sendo atendido mais ao fundo começou a observar a cena. A loja inteira parecia girar em torno daquele momento. O gerente cruzou os braços novamente. Eu fiz uma proposta. O senhor perguntou se eu cumpriria. Eu disse que sim, mas precisa haver algo concreto. Seu Antônio assentiu levemente. Palavra é coisa séria. Muito séria, confirmou o gerente. Então pense bem no que disse. A frase saiu firme, sem ameaça, sem arrogância, apenas firme. O gerente sentiu um leve arrepio percorrer a espinha, mas ignorou. Estou tranquilo, respondeu ele, porque sei que não estou correndo risco nenhum. A confiança dele era quase inabalável. Ele estava acostumado a vencer esse tipo de confronto silencioso. A dinâmica sempre era a mesma. A pessoa hesita. A pessoa percebe que não pode. A pessoa vai embora. E tudo volta ao normal. Mas seu Antônio não se movia. Ele caminhou lentamente até a BMW, exposta sob o foco de luz. Parou diante dela. Observou os detalhes. O volante. Os bancos de couro. O painel digital. O gerente seguiu, já meio impaciente. Essa aqui é outro patamar. Viu? Seu Antônio passou os dedos pelo ar, sem tocar. Bonita. Muito, respondeu o gerente. E muito cara. Outro silêncio. O senhor sabe quanto custa essa? Imagino. Imaginar não paga. A frase saiu quase automática. Mas dessa vez ninguém riu. Porque o clima tinha mudado. Havia tensão demais no ar para risadas. Seu Antônio virou-se devagar. O senhor trabalha aqui há quanto tempo? A pergunta pegou o gerente desprevenido. 8 anos. Já viu muita gente entrar e sair? Já. Já se enganou com alguém? O gerente hesitou por um segundo. Raramente. A resposta veio rápida demais. Confiante demais. Seu Antônio assentiu. Entendi. O silêncio voltou a se instalar. Mas agora era diferente. Era um silêncio cheio de expectativa. O gerente tentou encerrar de vez. Então, seu Antônio, vamos finalizar? O senhor quer mesmo dar andamento ou prefere voltar outro dia? Seu Antônio olhou mais uma vez para o carro que tinha escolhido, depois para a BMW, depois para o gerente. E, com a mesma calma que manteve desde que entrou ali, disse: Eu não costumo voltar atrás quando tomo uma decisão. A frase pairou no ar. Alguns funcionários trocaram olhares. O gerente manteve o sorriso, mas já não parecia tão relaxado quanto antes. Então o senhor decidiu? Seu Antônio levou a mão ao bolso mais uma vez. Dessa vez, o gesto foi ainda mais lento. O salão inteiro parecia conter a respiração. Mas ele ainda não revelou nada. Apenas manteve os olhos fixos no gerente. E naquele olhar havia algo que ninguém ali conseguia decifrar. Algo que fazia o tempo parecer suspenso. Mas o desfecho ainda estava guardado. O silêncio naquele salão luxuoso já não era apenas curiosidade. Era tensão. O gerente tentava manter o sorriso no rosto, mas agora havia uma pequena ruga entre as sobrancelhas. Algo não encaixava. A calma de seu Antônio não era comum. Não era a calma de quem está perdido. Era a calma de quem sabe exatamente o que está fazendo. Seu Antônio colocou a mão dentro do bolso mais uma vez. Dessa vez, não hesitou.
Retirou lentamente a carteira antiga de couro, aquela mesma, gasta pelo tempo, marcada pelos anos. O gerente olhou para ela e quase soltou uma risada. Vai pagar com moeda? Murmurou um dos vendedores ao fundo. Mas ninguém riu, porque havia algo no jeito de seu Antônio que não permitia mais deboche. Ele abriu a carteira com cuidado. De dentro, retirou um envelope grosso. Não era chamativo, não era elegante, era simples, mas estava cheio. Ele segurou o envelope por um segundo, depois olhou diretamente nos olhos do gerente. O senhor disse que, se eu pagasse à vista esse carro, me daria BMW. A voz saiu firme, sem tremor, sem pressa. O gerente engoliu seco, mas manteve a postura. Disse, sim, mas isso é só uma forma de falar. Aqui não trabalhamos com... Seu Antônio interrompeu pela primeira vez. Palavra é coisa séria. O salão inteiro ficou imóvel. Ele abriu o envelope. Não havia moedas. Não havia cheques. Havia comprovantes bancários, transferências, extratos, documentos organizados com cuidado. O gerente piscou. Seu Antônio retirou um cartão preto discreto e o segurou entre os dedos. Não fez alarde. Não levantou a voz. Apenas disse: pode chamar quem for preciso. Diretor, dono, gerente financeiro. Eu vou pagar agora. O coração do gerente disparou. O senhor está dizendo que... Estou dizendo, interrompeu novamente, com a mesma calma, que quero as chaves dos 2 carros. O mundo pareceu parar. Dos 2? O gerente quase sussurrou. Seu Antônio assentiu. O que eu escolhi? E a BMW. Um dos vendedores deixou cair uma pasta no chão. A recepcionista levou a mão à boca. O casal elegante que estava sendo atendido se virou completamente. O gerente tentou rir, mas o riso não saiu. O senhor está brincando. Não brinco com dinheiro. A frase foi direta, cortante. Seu Antônio deu um passo à frente. O senhor pediu para provar. Eu estou provando. Ele estendeu o cartão. Passe o valor integral do carro que escolhi. À vista. Agora. O gerente sentiu as mãos suarem. O senhor tem noção do valor? Tenho. Estamos falando de centenas de milhares. Eu sei. A confiança era inabalável. O gerente chamou o financeiro. As máquinas foram trazidas. O cartão foi inserido. O salão inteiro assistia. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir o leve bip da maquininha processando. 1 segundo. 2. 3. A aprovação apareceu na tela. Aprovado. O som eletrônico ecoou como um trovão. Ninguém respirava. O gerente ficou pálido, mas ainda havia a BMW. Ele engoliu seco. Isso é só para um carro. Seu Antônio inclinou levemente a cabeça. O senhor prometeu. O gerente tentou argumentar. Foi uma brincadeira. Não parecia. O tom de seu Antônio não era agressivo. Era firme, inquestionável. O senhor disse diante de todos. Se eu pagasse à vista, me daria a BMW. Todos os olhares se voltaram para o gerente. Ele estava preso pela própria arrogância. O dono da concessionária, que havia sido chamado discretamente, aproximou-se. O que está acontecendo aqui? O gerente tentou explicar, gaguejando. Mas antes que pudesse terminar, seu Antônio falou. Eu só pedi respeito. Silêncio. O dono olhou para a tela da maquininha. Pagamento confirmado. Olhou para o gerente. Você prometeu? O gerente não respondeu. O silêncio foi resposta suficiente. O dono respirou fundo. Palavra dada na frente de clientes é compromisso da empresa. O gerente sentiu o chão desaparecer sob os pés. Seu Antônio não sorria. Não havia triunfo em seu rosto. Apenas dignidade. Pode providenciar as chaves, disse ele, com tranquilidade. O funcionário responsável trouxe primeiro a chave do carro escolhido. Depois, sob olhares incrédulos, a chave da BMW. O gerente segurava as duas. As mãos tremiam. Ele caminhou até seu Antônio como quem atravessa quilômetros. Estendeu as chaves. Senhor Antônio, eu? Mas as palavras morreram. Seu Antônio pegou as chaves devagar. O brilho metálico refletiu nas luzes da loja. Ele segurou uma em cada mão. O salão explodiu em murmúrios. Alguns funcionários abaixaram a cabeça. Outros observavam, atonitos.
O gerente, antes arrogante, agora parecia pequeno, muito pequeno. Seu Antônio então olhou para ele e disse, em voz baixa, nunca subestime alguém pelo que veste. A frase não foi dita com raiva, foi dita com verdade. Ele virou-se e caminhou em direção à saída. Cada passo ecoava diferente agora. Não era mais o som de alguém sendo julgado. Era o som de alguém que venceu em silêncio. Do lado de fora, o sol parecia mais forte, mais quente, mais justo. Funcionários correram para organizar a entrega formal. Mas o impacto já estava feito. A humilhação que antes pesava sobre seus ombros agora pairava sobre o gerente. E naquele momento, todos ali aprenderam algo que dinheiro nenhum compra. Respeito não se mede por aparência. E dignidade não precisa de terno caro para existir. Seu Antônio entrou na BMW primeiro. Ligou o motor. O ronco suave preencheu o ar. Depois olhou pelo retrovisor. Não havia sorriso de vingança. Apenas paz. E partiu, deixando para trás um salão inteiro em silêncio. E um gerente que jamais esqueceria aquele dia.